Bom dia, alunos. Eu vou colocar a pauta para vocês. Os alunos presenciais já estão copiando. Eu vou colocar a pauta. Oi. Eu fiz uma apostila, você fez caderno? Você fez a apostila, não tem problema, não. Não tem problema. Se tiver espaço, tem que fazer na apostila ou no caderno. Então, eu vou colocar a pauta para que vocês copiem e, na sequência, eu vou verificar os alunos que fizeram a tarefa e fazer chamada também, tá? Aí deixa eu só arrumar aqui um detalhe. Parar. Só vou arrumar um detalhe que eu vi um erro. Eu também já fiz muito. Esculhambada, né? Ontem eu corrigi até qual questão? Faltou. Quase terminei. Eu estava falando sobre na aula passada, eu parei aqui. Na página 6, eu estava falando sobre as conquistas femininas, as datas, né, em ordem cronológica, conforme... Sim, mas eu lembro que eu... Beleza. Aí eu vou terminar de corrigir isso aqui, vou fazer a tarefa. Alunos, deixa eu só fechar aqui rapidão. Eu já volto, tá? Eu vou verificar daqui a pouquinho a tarefa dos alunos que fizeram, tá? Só para ir a chamada. Então,
Os alunos que não fizeram a tarefa não vão atribuir aquele ponto de atividade conforme foi combinado. Certo. É a produção de texto. Foi pedido para fazer a tarefa. A tarefa é produção de texto. Os alunos online já copiaram a pauta? Sim. Vocês estão me ouvindo? Já copiaram a pauta? CA, língua portuguesa, gramática. Não, gramática. Esses últimos aqui são gramática. A tarefa é produção de texto, a tarefa que vocês fizeram. As que vocês farão, a tarefa que vocês farão é gramática. Podem colocar aí. Esses dois últimos itens que eu pontuei aqui na pauta são relacionados à parte gramatical. A tarefa foi produção. Não vou fazer produção hoje. Deixa eu pegar aqui a lista de chamada. Amanda. Ana Gabriela. Quem que é Ana Gabriela? Ana Carolina. Presente. Ana Lisa. Quem que é Ana Lisa? Catarina. Diogo. Gabriel. Ruri. Presente. Isabela. Isabelle. Júlia. Júlia? Deixa eu ver se está mesmo. A Júlia está online? Está. Respondem, tá? Porque eu não consigo olhar vocês aqui. Leonardo. Leonardo está? E alunos, cadê o áudio para vocês responderem? Letícia. Lucas. Lucas. Presente. Professora Tenguez Lucas. Ah, tá. Não, calma. Luiz Henrique. Maria Clara. Mariana. Presente. Murilo. Presente. Nicole. Rafaela.
Ana Clara, cadê a Ana Clara? Vou colocar aqui você, então, antes que eu esqueça. Ana Clara de quê? Nascimento? Tá. Agora eu vou perguntar da tarefa, tá? Eu recebi algumas pelo WhatsApp. Então, eu vou falar o nome para eu não esquecer, porque depois eu vou passar no grupo os alunos que não fizeram, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ana Carolina, Júlia Barreto, fizeram. Lucas. Mariana fez. Miguel. Eu acho que meu nome... Ô, Miguel, eu não chamei você, né? E você nem falou para mim, né, Miguel? Miguel. Tem que avisar a professora. A professora tem problema. Esquece as coisas. Miguel. Miguel fez a tarefa também. Muri, fez também a tarefa. Tem algum aluno do online que eu não tomei, que eu não falei o nome, que fez a tarefa? Ó, vou repetir o nome, hein? Ana Carolina, Uric, Júlia Barreto, Lucas, Miguel e Mariana. Eu também mandei. Hã? Eu também mandei. Qual é o seu nome? Murilo. Ah, é o Murilo, eu esqueci. Verdade. Tem mais alguém que eu esqueci daqui online? Você mandou, eu esqueci mesmo. Tá, então, agora eu vou perguntar aqui para os alunos daqui. Fala para mim os nomes rapidinho. Você. Seu nome? Ela não fez você. Ana Gabriela. Você? Hã? Catarina. Você? Eu fui meio surda, foi. Você? Ana Clara. E o Hilário e quem mais?
Não é Lara, seu nome, segundo nome? É sobrenome? E ele? Hã? Não é? Eu sei que fosse. Aí, como que é muito grande o nome, aí eu eliminei alguns para poder dar espaço aqui. Então. Tá, agora vamos começar a correção. Eu parei na letra D, da página 8, questão 10. Oi. É a apostila, esse aqui. Hoje eu vou terminar de corrigir a apostila, depois eu vou pegar o CA, a parte de gramática. Tá? Então, na apostila, página 8, questão 10, letra D. Coloquem que a função... calma aí, deixa eu colocar aqui. Exerce a função de auxiliar a compreensão do texto. A imagem tem a função de auxiliar a compreensão do texto. É um auxílio, um complemento. A imagem tem a função de auxiliar na compreensão do texto. Letra T. Apostila. Eu vou terminar de corrigir a apostila. Senão eu esqueço o que ficou para trás para corrigir. Tá? A imagem tem a função de auxiliar. Eu tenho que falar mais baixo, senão eu vou gritar nesse vídeo. Tem a função de auxiliar. Deixa eu colocar aqui. A escrita. E, letra D. A letra E, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A ordem é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A letra A, pegou a alternativa? Qual que é? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A letra A, vocês vão marcar X. Vocês deveriam ter marcado X na segunda e na penúltima. Segunda e penúltima. Segunda e penúltima. Isso. Na letra B, entre aspas, está a definição da cronologia. Está a definição da cronologia, entre parênteses, a fonte dessa definição. Entre aspas, está a definição da cronologia, né? O que é cronologia? E entre parênteses está a fonte dessa definição. A fonte, de onde foi retirada essa definição. Entenderam? Letra C. Quais são os tipos de linha de tempo? Do tempo. Horizontal e vertical. Vertical, inventei uma palavra agora. Horizontal e vertical. Vertical.
Eu inventei agora, saiu. Tá igual, qual foi a palavra que estava difícil de falar ontem? Agroecológico, não é? Enciclopédia. Oi? Esdrúxulo que eu falei, mas eu só dei exemplo. Número 12. As larguras das faixas. Não. Vocês precisariam explicar como que apareceu a disposição dessa imagem aqui. Então, vocês deveriam ter colocado a largura das faixas. Não. Coloquem aí, apaguem aí. É importante. Por quê? É a largura das faixas. Porque, por exemplo, de acordo com quanto mais larga a faixa, quer dizer o quê? Que o período literário durou mais tempo. É. Em vez de 10 anos, durou 20. Então, 10 anos tem menos tempo, a largura da faixa é menor. Não pode. Não, vai sentar e vai estudar. Então, tem a ver com essa questão. A largura da faixa corresponde ao tempo de duração do período literário. Tá? Corresponde ao tempo de duração do período literário. Vocês podem ver qual que foi o período literário que mais durou tempo no Brasil? Mais tempo? Não foi o modernismo? Modernismo. Foi o modernismo. Parou. Ó, para vocês terem uma ideia, em 1881, que foi o período aqui que foi datado para o realismo, naturalismo e parnasianismo. São 3 escolas durante esse período curto. É o menor, né? E houve muita produção. Só Machado de Assis corresponde a muita obra literária. Tá? O modernismo tem primeira fase, segunda, terceira fase. Então, tem muita gente que produziu naquela época, por isso que tem uma faixa mais larga, inclusive. A definição diz que uma linha do tempo é um gráfico de eixo único. Essa definição é coerente com a linha do tempo da número 5? Sim. Porque ela está na linha vertical. Sim, porque está na linha vertical. Eu vou ler o que eu escrevi. Sim, porque ela foi totalmente escrita no eixo vertical, não mudando seu eixo. Ele foi no eixo vertical. Tá certo. Sim, mesmo que não esteja explícito, as informações estão organizadas no eixo vertical da leitura de cima para baixo. Entenderam? Ó, não está explícito, mas dá para você entender que foi feito na vertical e a leitura foi de baixo para cima. Coloquem assim, as informações estão organizadas em um eixo vertical de leitura. Vertical de leitura. De cima para baixo. Número 14, letra C. Número 15, letra B. Número 16, conclusão. 14, letra C. 15, letra B. B de bola. É A e B só. 16, conclusão. Vocês estão dormindo, hein? 14, letra C de cachorro. Número 15, letra B de bola. 16, conclusão.
Nesta página aqui, que tem tipo um mapa conceitual, é para vocês escreverem palavras de cada item aqui da linha do tempo. O que tem na linha do tempo? Origem. Origem é este daqui. Tá? Embaixo de origem, coloquem função. Aqui, função. Fala. Mas não tem problema. Classificação, data. Mas não seria vertical. Tempo japonês, vertical e horizontal. Não tem vertical nem horizontal, não. Ó, coloquem na parte de cima, origem, embaixo de origem, função, ao lado de função, exemplos, isso, na sequência, fontes de pesquisa, e, por último, classificação. Por que não pode colocar vertical e horizontal? Porque é a forma que ela aparece, não é a definição. O último, classificação. Outra coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer a definição de uma palavra ou de qualquer coisa que esteja relacionada a verbete enciclopédico, precisa da origem. Por exemplo, a pizza. Qual que é a origem da palavra pizza? Aí vai colocar, vai explicar a história da pizza, né? Da palavra pizza. Aí vai colocar função, vai colocar exemplos. Então, a fonte de onde foi retirada essa informação precisa, e a classificação. Por exemplo, se a palavra é um substantivo, se é um verbo, se é um advérbio, qual é o tipo, tá? Vamos lá para... Meu Jesus amado. CA gramática. A apostila terminou. Não tem apostila agora. Agora peguem o livro de produção de texto de vocês, página 2. Vamos, página 2. Se é a produção de texto. Todos abriram a página? Ó, você não abriu ainda. Então, vamos. Depois eu estou lá corrigindo onde eu estou. Todos? Então, vamos. Ó, vocês podem observar que aqui, na primeira página do Certo Produção, aparece uma coleção que é a chamada Barça, conhecida Barça. Eu não sou pobre, vou ter Barça. Hoje nem sei se tem mais para comprar, mas na época, antes do Google bombar e o Wikipedia e todos os sites de busca, a Barça era muito cara. Ah, eu não sei, mas era bem cara. Era 10 mil por aí. Então, era uma coisa muito cara, era um símbolo de ostentação, tá?
Hoje, só junta poeira, traça, sei lá mais o quê. Então, vamos na número 1. Professora. Você já tinha ouvido falar em Enciclopédia Barça? Em casa, há algumas dessas obras? E na biblioteca da escola? Aqui tem. Tem algumas aqui. Eu já vi, não sei se eles já tiraram, mas no ano passado tinha. Tá? Aqui tem o texto 1. Enciclopédia, Barça relembrada com carinho pelos adultos e desconhecida pelos jovens. Os mais adultos lembram da época que a Barça era uma das poucas fontes de pesquisa, né? E os mais jovens não, por quê? Porque eles já estão naquela fase da internet. Número 2. Localize no texto, silêncio, hein? Localize no texto o trecho que explica o que é enciclopédia e reescreva-o com suas palavras. Não. Primeiro você vai falar da forma dela, como que ela é. É uma coleção de livros de capa dura. Teria que colocar isso. Colocaram? É uma coleção de livros de capa dura. É para descrever. Mas você colocou o quê? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vem aqui, rapidão. Não chega muito perto, não pode. Isso, tá certo. Uhum. Oi? Que nem ela fez. Não muito perto. Uma coleção de livros de capa dura com diversas páginas e volumes. São vários volumes. Pensa para dar conta de tanta coisa, tanta informação. Tem que ser muito extenso a questão de volume, né? Muito extenso. Distribuição em edições, que servia como fonte de conhecimento para estudantes e pesquisadores. Tá? Essa é a informação. Está no texto, porque aqui apareceu entre aspas. Está no primeiro parágrafo do texto, tá? Uma coleção de livros de capa dura com diversas páginas e volumes. Se vocês quiserem pegar um marca-texto e marcar esse parágrafo, podem, tá? Eu acho melhor que ficar reescrevendo. Ainda mais quando não tem muito espaço. Esse daqui tem. Número 3. Quais são as diferenças e semelhanças entre o Google e as enciclopédias tradicionais físicas? Porque é um... Sim. A diferença é que o acesso é mais fácil, né? Então, vocês podem colocar a diferença é o fácil acesso e a semelhança é encontrar diversas informações no campo da pesquisa. Hã? Não é só isso, não. Tá? Sim. Localize no texto. Deixa eu perguntar aqui para ele. Vocês copiaram a parte que eu coloquei aqui disponível? Oi? Vocês copiaram a parte que eu coloquei disponível aqui do livro? Sim. Para verificar se é... Ah, então beleza. Uma coleção da enciclopédia chega a custar, o valor, chegava a custar até 10 mil reais. Hoje pode ser encontrado em sites e sebos por preços que partem
de R$ 50. Ninguém compra, né? Além da competição da internet, a manutenção e o espaço ocupado pelos 18 volumes compostos em uma coleção contribuiu para a balança pender para o lado dos buscadores digitais. Você vai em lojas de decoração, eles colocam agora nas lojas para mostrar os módulos, Barça. Eu fui numa loja, tinha Barça lá, nos ambientes assim, de sala, né? Escritório, a Barça. Virou decoração. No número 5, no campo. Oi? É o valor. Vocês coloquem que custava R$ 10.000, hoje chega a custar R$ 50. Em sebo. Sim. Que você vai fazer? Tá, não tem problema. Ó, não, ó. Aqui é o lugar de... Vai lá brincar, vai. Coloca aqui a Barça, a coleção, que chegava a custar R$ 10.000. Hoje é encontrada em sebo e foi substituída pela internet, pelo Google. Ai, não junta sujeira, não precisa tirar pó. Não tem que ficar procurando. Em sebos. Sebos é livrarias com livros antigos. E foi substituída por sites, né? Pelo Google. Na número 5, vocês deveriam colocar o nome. Isso, a combinação dos nomes da dona da enciclopédia e o seu marido, Alfredo. O ano da primeira publicação foi 1964. O ano da entrada na era digital foi em 2000. O número de volumes era 18. E o motivo para o carinho dos adultos marcou a época deles. Né? Era a única fonte de informação, não tinha internet. Eu cheguei a pegar essa fase, porque quando eu fiz a faculdade, tinha que fazer pesquisa na parte de metodologia científica. Aí o professor dava um monte de nome para a gente ir na biblioteca pesquisar, e tinha que fazer aquele fichamento lá. O nome, o sobrenome da pessoa, o último sobrenome, em letras maiúsculas, toda aquela forma lá, a edição, data de publicação, editora, tinha que fazer todo o fichamento de cada pesquisa feita. Herdei uma tendinite depois disso. Então, forço muito para escrever. Aí, virou manhã. Número 6. Diversos intelectuais brasileiros escreveram verbetes para a Barça. Entre eles, Jorge Amado, Oscar Niemeyer. Qual a importância da participação dessas pessoas na elaboração dos verbetes? Troque ideia com o colega e registre sua contribuição. O Oscar Niemeyer, ele é arquiteto, ele que construiu Brasília. E Jorge Amado é um escritor modernista brasileiro, baiano. Escreveu Tieta. Pode. Pode falar. Quer falar? Tá, então vocês podem colocar. Qual que foi a importância dele? Eles são referências nos seus respectivos campos. Silêncio. Eles são referências
nos seus campos de atuação. Por exemplo, Jorge Amado é poeta, escritor. Então, ele é referência no campo dele, na literatura. Oscar Niemeyer, na arquitetura. Então, por isso que eles contribuíram tanto para a Barça. Tá? Sim, mas arquitetura. Ele não só construiu Brasília, ele fez outras coisas. Sabe a escola Maria Constança? Nunca ouviram falar que fica ali acho que... não é na Antônio Maria Coelho? Eu acho que é. Eu não sei. É uma escola no centro, ali perto da rodoviária. Ela foi construída por Oscar Niemeyer. Foi construída não, né? Foi criada, idealizada por Oscar Niemeyer. Aqui em Campo Grande, olha só. Vocês podem ver que a escola ela tem uma estrutura, tem um negócio lá para puxar bandeira, coisa desse tipo, que tem o formato, lembra lá, que ele faz essas coisas, né? O jeito dele criar, fazer seus trabalhos relacionados àquilo, tipo a escola, o que lembra? Livro, lápis, essas coisas. É Maria Constança o nome da escola. Número 8 era para vocês escreverem, né, pessoal? Para vocês pesquisarem, né? Elabore 2 parágrafos no verbete enciclopédico sobre a enciclopédia Barça, utilize a base de informações da ficha preenchida da atividade. Oi? Pode. Fala, rapidão. Teste seus conhecimentos enciclopédicos, comentando com o grupo o que você acha sobre a obra ao lado. Vocês viram a obra ao lado aqui? Olhando esse desenho, primeiramente vocês observam que é um homem, correto? Segundo, o que mais vocês observam? Se é um homem, tem cara, né? Sim, também. Mas como que ele foi formado? Ele não foi formado por livros? Então, é isso que vocês deveriam ter observado, tá? Que é uma pessoa, essa pessoa, a parte óssea dela, vamos pensar, né? A estrutura óssea dela foi composta por livros. Logo, ele, bibliotecário. O que tem a ver essa imagem com o nome da obra? Tá? Simboliza o nome dele. Texto 2, fala. Eu não observei, não. Vamos que o tempo urge. A número 10 é pessoal. Vocês deveriam resumir as principais ideias do verbete, tá? E registrar nessas linhas. Número 11, qual a função dos textos 2 e 3? Trazer informações para o leitor, informar sobre a enciclopédia, correto? Não, informar. O texto tem a função de informar. Informações para o leitor a respeito da enciclopédia, da primeira enciclopédia. Número 12. A obra é um inventário de todo o conhecimento humano da época. De que época está se falando? O que você sabe sobre esse período? Está falando sobre que século?
Tá, que século? Sobre que século ocorre a informação? Século XVIII. Período em que a ciência teve um grande desenvolvimento, chamado século das luzes. Tá? Século das luzes. Isso é muito importante colocar, tá? Você está copiando? Professora, a senhora pode repetir, por favor? Pode falar. Só um pouquinho. Pode Se falar. a senhora pode repetir, por favor, a 12. Então, vocês vão colocar que são informações sobre o século XVIII, conhecido como século das luzes. Tá bom, Também obrigada. chamado por iluminismo. Tá? É um período em que ocorre um movimento intelectual muito grande, que dominou o mundo das ideias na Europa. Olha só, iluminismo, olha o tanto de informação que tem. O ano das luzes, século das luzes. Oi. Sim, mas o que tem a ver esse século? O que surgiu nesse século? Você está corrigindo, copiando as respostas? Eu não quero ver a apostila em branco, não. Faz quanto tempo que você está assim? Tem que arrumar logo. Lápis é mais prático. Número 13. De acordo com o texto 3, que relações se estabeleceram entre a enciclopédia e a igreja? A enciclopédia, ela desafiou alguns dogmas da igreja. Porque a igreja é assim, né? É aquilo que está ali na Bíblia e ele acaba, como que eu posso dizer? Calma aí. Não, olha só o que está escrito aqui. A enciclopédia desafiou alguns dogmas da Igreja Católica ao incentivar pensamento livre, encontrando resistência no clero. Então, o que esse século fazia? Com que as pessoas pensassem. E por isso, pensamento livre. E a igreja, e havia resistência da igreja quanto a isso. Tá? Então, seria isso. A enciclopédia desafiou alguns dogmas da igreja. A enciclopédia desafiou alguns dogmas da igreja católica. Gemudo. Dogmas da igreja católica, tá? Ao incentivar o pensamento livre. Ao incentivar o pensamento livre, encontrando resistência do clero. Define. Pronto. Agora vamos lá no CA. A matéria mais linda do mundo. Não tem nada a ver com o Pai Nosso, oração aqui não. Oração é análise sintática. A matéria mais linda do mundo. O conteúdo mais top das galáxias. É o que eu gosto. Não, é difícil. Pode. Tá certo. Então, vamos aqui. Peguem a primeira página do livro de vocês. Isso daqui.
Vou mostrar aqui para os online. São os conteúdos que nós vamos estudar durante o bimestre. Os poucos conteúdos. Só que não. Termos da oração, sintagma verbal e nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, classificação, adjunto adverbial, pontuação, aposto, estrangeirismo e vocativo. Tudo isso para a gente estudar esse bimestre, hein? Por isso que não pode dormir no ponto. É muita coisa para a gente dar conta. Então, esse conteúdo, os conteúdos fazem parte da análise sintática, tá? Porque nós temos a formação do sintagma, verbal nominal, né? E aqui ele entra o item que é relacionado aos termos acessórios da oração, como aposto, vocativo, adjunto adverbial, entra também. Então, o adjunto adverbial, qual que é o pré-requisito para esse adjunto adverbial? O advérbio. O advérbio faz parte da morfologia. A morfologia é quando a gente estuda a classificação das palavras. Aquela palavra pertence ela é um substantivo, a outra é um verbo, a outra é um adjetivo, a outra é um advérbio. Isso é morfologia. Então, para a gente entender a sintaxe, a gente precisa saber o quê? Morfologia. Tá? É um pré-requisito básico. Então, vamos lá para a página 2, que é termos da oração. Aí tem o exercício, né? Vocês podem observar que eu coloquei resolução das questões 1 a 14, página 1 a 7. Então, não é, na verdade, não é 1 a 7, é 2 a 7, né? 2 a 7. Sim, é 2 a 14. E depois tem a sequência de alguns exercícios da parte dos sintagmas. Então, eu vou entrar nesses dois assuntos. Por quê? Assuntos. Porque eles são bem similares. Uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, não há necessidade de deixar para depois, porque daí vocês já têm a tarefa para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá no termos da oração. O que significa? O que é isso? Não é o Pai Nosso, como o colega falou aqui, oração. Termos da oração quer dizer o quê? Quando nós estudamos a língua portuguesa, nós temos a definição, isso é conteúdo do 7º ano. E do 6º também, nós estudamos. A definição de frase, oração e período. Existe essa definição, né? Frase é toda palavra que tenha sentido completo. Então, pode ser só uma palavra, mas ela estabelecer sentido. Quando eu falo silêncio, muito obrigada, com licença, não tem verbo, mas é uma frase. E tem sentido completo. Então, ela é chamada de frase nominal. A frase que apresenta verbo é chamada de frase verbal. Tá? E a definição da oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Tá? Oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. E nós temos também o período, já que eu falei, vou falar para vocês, porque é um conteúdo que nós vamos estudar até o final do ano. Período é quando eu tenho mais de uma oração. E ela é chamada de período simples, quer dizer, quando só tem um período, é chamado de período simples, ou seja, de um verbo, de uma oração. E quando tem mais de um verbo, é chamado de período composto, tá? E ele é ligado por conectivos. Isso depois a gente vai falar sobre, tá? Mas o que é o importante é vocês entenderem o que é o termo da oração. Na frase diz o seguinte: o funcionário da loja chegou às 7 horas. É um período, é uma oração. É um período simples, é uma oração, tá? O funcionário da loja vai chegar às 17 horas.
aqui existe uma locução verbal. Mas não é porque tem mais de um verbo, vamos pensar assim, que é um período composto. Não. Isso daqui é uma locução verbal. Locução verbal vai estabelecer o quê? Uma única ação, mesmo com dois verbos, que um tem função de verbo auxiliar e o outro tem função de verbo principal. Qual que é a ação desse funcionário? Qual foi a ação desse funcionário lendo essa frase? Olhem aí no caderno de vocês. O funcionário da loja vai chegar às 17 horas. Qual que é a função dele? A ação. Chegar. Verbo. Chegar. Então, essa é a ação. Então, mesmo tendo dois verbos, que é uma locução verbal, o verbo auxiliar, o vai, e o verbo principal, chega, não, vai. Isso, tá certo. Estou confundindo. Mesmo tendo essa locução verbal, é uma única ação, tá? Ou seja, oração, período simples. Sujeito e predicado. Uma oração, em geral, é formada por um sujeito e um predicado. Então, quando a gente fala em sintagma, que vai entrar lá no sintagma verbal e nominal, é praticamente a mesma coisa. Juca saiu cedo. Qual foi a ação de Juca? Saiu. Saiu. Isso. Juca é o sujeito, ele praticou a ação de sair cedo. Qual foi a ação praticada? Sair cedo. Então, a ação está relacionada ao sintagma verbal, ao predicado da oração, e Juca está relacionado ao sintagma nominal, ao sujeito da oração. Tá? Quando nós estudamos isso, termo de oração, esse Juca saiu é classificado como termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Eles são essenciais. É a ação praticada por um sujeito, o sujeito praticando uma ação. Juca deve estar na igreja. Deve estar. É uma locução verbal, mas é uma única ação, ou seja, um período simples. No predicado encontra-se o complemento verbal. Aqui entra os termos integrantes da oração. Ele integra uma oração. Tá? Eu estudei. Quem estuda, estuda o quê? Poderia ser japonês, inglês, mas é português. Então, a palavra português, corda, a palavra português está relacionada a um complemento do verbo. Alguns verbos, eles exigem complemento. Verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos. Qual não exige complemento? Os verbos intransitivos. Juca saiu cedo. Cedo não é complemento do verbo saiu. Cedo é acessório da oração. Ele funciona como adjunto adverbial de tempo. Tá? Outra coisa, uma regrinha básica que apareceu aqui na definição, não se separa sujeito de predicado. Tá? Se aparecer uma vírgula entre o sujeito e o predicado, já desconfie, está errada a frase. Tá? Porque não se separa. Não se separa sujeito de predicado, não se separa verbo de complemento. Tá? Quando que eu coloco uma vírgula? Quando for para separar um adjunto adverbial que estiver intercalado entre o sujeito e o predicado, ou quando estiver iniciando o período. Tá? Só que isso daqui não é conteúdo para agora. Aí eu vou entrar lá na parte do... Sim, eu só vou arrumar aqui, eu preciso... Ixi, eu fui lá na frente.
Ah, achei. Só que ainda não, tá? Eu vou terminar a correção. Agora vocês vão lá na página... Não, na página 8. Na página 8. Explicar a tarefa. Na página 8 tem os itens sintagma verbal e sintagma nominal. Qual que é a definição? Que eu falei, sujeito e sintagma nominal são as mesmas coisas. Predicado e sintagma verbal também, tá? Então, o sintagma nominal faz parte, é o sujeito, e o sintagma verbal é o predicado, tá? Então, quando tem a frase seguinte, os 3 candidatos foram aprovados. Os 3 candidatos fazem parte do sintagma nominal. Fazem parte do sujeito da oração. Foram aprovados, já correspondem ao sintagma verbal. A criança ganhou um presente. A criança seria o sintagma nominal, ganhou um presente seria o sintagma verbal, tá? Então, sintagma nominal, unidade significativa cujo núcleo é um nome, representado por substantivo ou pronome. O núcleo pode ser acompanhado de determinantes. Se eu falo assim, os 3 candidatos, qual que é a palavra principal de os 3 candidatos? Os 3 ou candidatos? Candidatos. A palavra principal é o núcleo. Tá? Então, qual que é a palavra principal do sintagma verbal? O verbo. No sujeito é o substantivo. Tá? Se tiver 300 palavras, não vai entender, mas, por exemplo, aqui são 3 palavras que compõem o sintagma nominal. Os 3 candidatos. Candidatos corresponde ao quê? Ao núcleo do sintagma nominal. Os é um determinante e 3 é um determinante. Tá? E o sintagma verbal, o núcleo é o verbo. Unidade significativa cujo núcleo será sempre um verbo ou uma locução verbal. Importante. O sintagma verbal corresponde ao predicado da oração, como eu já havia dito, e o sintagma verbal de uma oração pode ser composto por um verbo e o sintagma nominal que funciona como complemento verbal. Então, aqui está escrito o seguinte. Aqui apareceu o sintagma nominal dentro do sintagma verbal. Por quê? O núcleo do sintagma verbal não é o verbo? O que vem após não tem um nome? Qual que é o nome dessa frase aqui? Qual que é o substantivo dessa frase que está destacada no material de vocês? Ganhou um presente. Qual que é o substantivo que apareceu em ganhou um presente? Presente. Então, esse presente, ele funciona como nome. Então, quer dizer o quê? Que dentro do sintagma verbal sai um sintagma nominal. Quando for transitivo direto, tá? Quem ganha, ganha o quê? Eu vou mostrar para vocês no quadro. Primeiro eu vou mostrar aqui para eles, depois eu volto aqui, tá? Só um pouquinho. Porque, resumindo, eu acabei não mostrando a tela para vocês, mas eu vou mostrar para vocês agora, tá? Acompanhem, está na página 8. É assim a frase, eu vou colocar aqui. A criança ganhou um presente. Podem fazer, tá? Aquela primeira parte. Daí depois eu vou explicar só como que sai esse sintagma aí da frase. Pode. A criança, o termo a criança é o sintagma. Então, eu vou colocar aqui, sintagma nominal.
Eu já volto, calma aí. É a criança. Hã? Aham. Eu vou colocar essa sigla aqui para vocês entenderem o que é o determinante. É a Não, sintagma é todo sujeito. Sempre que falar sintagma nominal, é todo sujeito. O núcleo é o substantivo. E o verbo é a mesma coisa. O sintagma verbal é todo predicado e o núcleo é o verbo. Eu sei que estudou. A página da tarefa é da página 8 a 12. É, do sintagma. Eu já vou voltar aí, tá? Só vou explicar aqui para eles, para depois eu mostrar no quadro para vocês. Eu tenho a necessidade de escrever. Parece que não, eu estou falando grego. Ganhou um presente. Foi. Calma aí, só um pouquinho. Devoção. Zoando. Chacota, é isso. Olha só. Aqui eu coloquei, a criança ganhou um presente. Dentro desse sintagma nominal e verbal, desses sintagmas, eu separei o sujeito, que é a criança, então eu vou colocar aqui sujeito. E ganhou um presente, que é o predicado. Chamado por sintagma verbal. O núcleo é sempre do sintagma verbal, é o verbo. Então, eu coloquei núcleo do SV, ganhou, que é o verbo. E o núcleo do sujeito, do sintagma nominal, é o nome, criança. Os termos que acompanharem o sujeito, o nome, eles são chamados de determinantes. Por isso que eu coloquei o DET aqui, a sigla, que é o artigo que apareceu na sentença. Dentro do sintagma verbal ganhou um presente e dentro do sintagma verbal saiu outro sintagma nominal. Um presente. Então, determinante, presente, núcleo do sintagma nominal. Por quê? Por que eu fiz essa definição? Porque eu preciso, quando é o núcleo, não é a parte principal. Quando eu costumo dar exemplo, inclusive, o núcleo da biologia, o núcleo da célula, não é a parte principal? Então, o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, correspondem às partes principais do sintagma verbal e do sintagma nominal, que é o verbo e o nome, substantivo, tá? Então, eu fiz essa definição para diferir para vocês, para mostrar essa questão do sintagma. Aí eu vou mostrar para vocês a outra frase, que é os 3 candidatos foram aprovados. Quando eu falo os 3 candidatos é o sintagma nominal. Os
3 candidatos. O núcleo do sintagma nominal é candidatos. Sempre vai ser o substantivo. Ou alguma palavra que exerça a função dele na ausência do substantivo, entendeu? Então, aqui, candidatos. E quais são os determinantes que apareceram aqui? Se são três palavras que correspondem ao sintagma nominal, logo, e eu encontrei o núcleo, que é candidatos, logo, temos dois determinantes nessa frase, que são os e 3. Se tivesse assim, os três candidatos da escola foram aprovados. Por exemplo, da escola, eu estou especificando também. Se tivesse da escola, eu teria que colocar também como determinante. Tá? Então, isso daqui é o que eu precisava mostrar para vocês. Esta parte ficou para a tarefa, que é a página 8 a 12, questões 1 a 14. E agora, vocês farão a tarefa, a atividade da aula, vocês farão da página 2, questões 1 a 14 também, que vai até a página 7. Podem fazer. Qualquer dúvida, pergunte. Agora eu vou atender os alunos aqui, então eu vou me ausentar um pouquinho, mas eu já volto. Eu vou explicar essa parte que eu coloquei aqui no quadro para vocês, tá? Já volto. O que é isso? Sintagma verbal, sintagma nominal, é passar no cabelo. O que é isso? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma oração da criança. A criança, vamos pegar e vou colocar sintagma nominal. Ganhou um desenho, sintagma verbal. É o mesmo tipo de oração e o mesmo predicato. Isso daqui é uma oração. Isso daqui é um verbo. Sim. Por quê? Porque tem apenas um verbo. Tá? Dentro desse item na criança, então eu vou colocar aqui igual eu fiz para os alunos do online. Na criança, é o sintagma final. Determinante. Ah, tá. E núcleo. Se fosse a criança estudiosa do bairro. Beleza. Então, eu colocaria a estudiosa do bairro dentro de todos esses termos que a gente determinou. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, o que eu fiz?
tudo isso daqui, que é tudo isso aqui é 3, eu tenho pode ter 1 ou pode ter 4. Tá? Então, esse aqui é o núcleo, é a parte principal do jeito. Se eu a parte principal, todos os termos que estão relacionados à palavra fulana são chamados de determinantes. Então, aqui eu tenho um determinante, eu tenho outro determinante e eu tenho outro determinante. Tá? Aqui vai o sintagma verbal. Esse sintagma verbal, quando eu gosto da parte principal do verbo. Então, isso daqui é o sintagma verbal. E isso daqui eu complemento com objeto da oração. Tá? E uma coisa. Então, esse complemento vai ser, porque isso daqui vai sair outro sintagma no final. Então, vai ser assim. Professor, então só vai antes de fazer a declaração. Professor, então o sintagma no final só aparece no sujeito? Oração? Geralmente, sim. Na maioria das vezes, sim. Mas, dentro do sintagma normal, do sintagma verbal, aquele termo que estiver complementando o sentido do verbo, ele pode aparecer como sintagma. Então, isso daqui, qual que é a parte principal desse sintagma? Qual que é a informação principal da criança ganhar? O que ela ganhou? Presente. Então, aqui é o núcleo do sintagma verbal. E isso daqui funciona como determinante. Viram? Então, vamos pensar o seguinte. Sintagma nominal, sintagma nominal, sujeito oratório. Beleza? Qual que é a parte do sintagma principal? Sintagma nominal. O substantivo. Na ausência dele, pode ter alguma palavra que corresponda àquela ação verbal que eu observo aqui. Mas a partir do momento que não tem o substantivo, aquela palavra ela passa a exercer essa função. Eu assumo a função do substantivo. Não quer dizer que ela morfologicamente tenha mudado, mas tá? Todas as palavras que estiverem relacionadas ao nome, elas são classificadas como determinantes. Por que determinantes? Porque não precisaria ser a criança, poderia ser a criança, sei lá, qualquer palavra poderia determinar a coisa. Entendeu? E, por exemplo, se o substantivo fosse ou estudante, então eu tenho um artigo para determinar aquela palavra e mudaria. Mudaria o gênero da palavra. Mudaria a concordância se fossem os estudantes. Mas a função é a mesma. Então, se a gente for pensar no vídeo, olha, isso aqui é muito difícil. Isso daqui que eu estou falando para vocês, dúvida, é muito mais fácil de você saber aquela pancada de classificação. Que tipo de substância é muito mais fácil de ver assim. Eu sei que isso aqui é o núcleo. E as palavras que compõem o núcleo são determinantes. Eu não preciso necessariamente saber classificação. Eu sei que a componente que determina o nome. Então, isso daqui é a explicação que eu fiz para o online. Vou deixar por enquanto aí. Bom, vou colocar aqui.
Os três candidatos foram aprovados. Ó, isso aqui o sintagma nominal. Esses dois termos que estão caracterizando o núcleo do sujeito, núcleo do sintagma nominal, são chamados de determinantes. Então, pode ser que apareça só um determinante, como apareça 3, 2, 70. Por isso que é importante você identificar o núcleo. Qual que é o núcleo daquele sujeito? Identificar as demais palavras que estão caracterizando aquele núcleo são chamadas de determinantes. Tá? Vocês vão entender melhor na hora que vocês fizerem o exercício. Tá? Na hora que vocês fizerem, estou perguntando. Hã? Dentro do sintagma verbal sai um sintagma nominal, que é o complemento do verbo. Tá? Classificando de outra forma seria o objeto da oração, objeto direto. Tá? Pode.
Fez já? Não. A mesma narrativa. É o sintático. Mas você colocou narrativa, separou. Colocou como predicado. É a mesma narrativa, o sujeito. Era motivo de preocupação. Aí o resto é o predicado. É sempre após o verbo. Do verbo em diante é o predicado. Tá? Aqui, tem predicado. Eu posso pegar lá dentro. Ah, então é do verbo de ligação. Esquecer que eu estou com fone de ouvido. Oi.
Quem que é a Isabela? É você? Você? Qual que é o seu outro sobrenome mesmo? Você falou? É. Costa? É o verbo. É. Final da Liga dos Campeões é tudo sujeito. Se opor, ir contra. Não, se opor, ir contra. Você vai contra algo. Você se opõe.
11h02. Onze e dois. Não esquece de fazer a tarefa. Um e 56.
O predicado é toda ação verbal. O verbo mais o complemento. A ação verbal.
Terminaram? Quem terminou já? Eu tô na F da 7. Tá. Na aula que vem eu vou corrigir, tá? Vocês estão com alguma dificuldade em responder as questões? Também não, né? Estão com alguma dificuldade de responder as questões? Boa, né? Não. Tranquilo. Tá de boa. Tá de boa. Eu quis dizer que eu tô na 14 da 7. Beleza. Eu tô na 13. Bom? Sujeito nominal, o sintagma nominal e não, sintagma nominal é todo sujeito. Isso é a mesma coisa. Agora, o núcleo é a parte principal que corresponde ao sintagma, ou ao sujeito. Lembra que foi esse substantivo? No sintagma verbal é o verbo, no sintagma nominal é o substantivo. Isso é afirmativo, é considerado. É o predicado que se afirma. Sobre o que ele está falando? O que o sujeito faz? Não, predicado. É que você, no sujeito, você precisa do predicado, e o predicado precisa do sujeito. É como se uma coisa precisasse da outra. Por isso que são essenciais da oração. Professora, tem sujeito oculto? Sim. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Ainda bem que eu prestei atenção na professora naquele ano. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Nossa, professora, Oi? no português é muito assim, né, professor? Porque eles não podiam simplesmente assim colocar a frase e fazer a gente separar ali com uma linha, e sim fazer a gente escrever tudo, a frase de novo. Você está falando do exercício. É. Tem algumas coisas que eu até libero vocês, porque eu acho desnecessário. Tá? A maioria dos exercícios é assim mesmo. Não, separação deixa. Não. Aí por que não pode? Nos dois casos. Hã? Sim, não, às vezes não. Eu não olhei a frase direito, mas às vezes não se separa sujeito e predicado, não se separa sujeito e verbo de complemento. Tem que analisar o caso. Cada caso é um caso.
Onze, 19. Até a próxima aula. Tchau, prof. Tchau. Até a próxima aula, tá? Não se esqueçam de enviar a tarefa. Já tô fazendo. Tá. Até a próxima aula.